Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos aí para mais uma aula de física, apostila 2, capítulo 5, vamos falar da dinâmica impulsiva. Na aula 18 e 19, nós vamos abordar o conhecimento da quantidade de movimento e impulso. Vamos lá? Roda a vinheta! Então, pessoal, nessa aula vamos abordar o seguinte conceito. Vamos analisar dois fatos interessantes. Quantidade de movimento. O que leva em consideração essa quantidade de movimento? Vamos imaginar uma bola de vôlei e um trem vindo em sua direção numa velocidade de 10 metros por segundo. Com certeza, você não queria ver o que aconteceria se você fosse atingido pelo trem. Certo? Então nós podemos concluir nessa situação que não apenas a velocidade está envolvida, não apenas a velocidade faz um sentido nesse caso, mas sim ela tem outro componente de agravo. Nesse caso, quando nós falamos de quantidade de movimento, ele engloba massa e velocidade. Nesse caso, vemos que a massa está envolvida, então é muito melhor ser atingido por uma bola de vôlei do que por um trem, né? Porque a massa da bola de vôlei é bem menor do que a massa do trem. Nós podemos classificar a quantidade de movimento como sendo a massa e a velocidade, as duas variáveis que estão englobadas nessas duas situações. Vamos lá ver como que isso fica? Nós definimos como a quantidade de movimento ou movimento linear de um corpo a grandeza vetorial dada pelo produto da sua massa por sua velocidade. Ou seja, a quantidade de movimento é igual a massa vezes a minha velocidade. Lembrando que essa setinha que existe em cada uma dessas variáveis significa que ela é uma força vetorial. Então, sendo a quantidade de movimento uma grandeza dada pelo produto entre a massa e a velocidade, a sua unidade no SI ela é dada por quilograma-metros por segundo. Vamos estudar agora a relação entre a força e a variação da quantidade de movimento. Considere um objeto em queda livre, ou seja, sujeito a uma aceleração constante. Podemos considerar que, em um intervalo de tempo, sua velocidade varia. Assim, podemos escrever que a variação da quantidade de movimento é igual a potência vezes. Assim, nós podemos classificar que a variação da quantidade de movimento é igual ao seu peso vezes a variação do seu tempo. Podemos ver que, para esse caso em particular, a variação da quantidade de movimento é diferente proporcional à força, peso e ao intervalo de tempo na qual ela atua. Fica claro que esse produto entre força e tempo tem relação direta com a variação da quantidade de movimento. Devido a isso, para uma força F constante que atua durante um intervalo de tempo, definimos uma grandeza vetorial denominada impulso, dada por a força do meu impulso é igual à força vezes a variação do tempo, sendo o impulso dado pelo produto entre a força e o tempo, a sua unidade no SI vai ser Newton por segundo. Impulso de uma força variável. São inúmeras as situações em que as forças atuam sobre um corpo, não são constantes. Como podemos determinar um impulso de uma força que varia ao longo do tempo? Basta para isso analisarmos as propriedades do gráfico força versus tempo. Nesse tipo de gráfico, a área da curva nos fornece o valor numérico do impulso sofrido pelo corpo, já que ele é dado pelo produto da força pelo tempo. Podemos notar também o caráter variável das chamadas forças impulsivas. Apresentam
um valor pequeno no início, atinge um pico e decrescem em seguida. Em muitos casos, só é possível calcular a área sobre a curva utilizando o cálculo da integral ou estimativa numérica. Devido a isso, é comum representarmos esses gráficos utilizando a força média, que atua sobre o corpo entre os instantes T1 e T2, como é mostrado a seguir. Então vemos aqui, eu tenho uma força sendo aplicada, o intervalo de tempo T1 e T2. Como que eu calculo essa quantidade de movimento? Eu calculo uma força média, como nós falamos. Então, essa força de impulso, ou esse impulso da força, ela é dada através do cálculo da área do gráfico. Então, dependendo da forma do seu gráfico, ok? Você calcula pela forma da área dele. Então, pessoal, vamos definir a quantidade de movimento como sendo a velocidade vezes a massa. Vamos lá fazer um exercício? Então, pessoal, aqui vamos relembrar um pouquinho desse conceito. A quantidade de movimento de um corpo com a velocidade da sua massa, ela é dada por quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. O impulso é dado. A força do impulso é igual a minha força vezes a variação do meu tempo. Então, o exercício número 1, ele fala o seguinte: na tabela a seguir são apresentados os valores da velocidade de massa de um corpo, que se deslocam em ordem aleatória. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão preencher a tabela a seguir associando a massa e a velocidade dos respectivos objetos e determinar o valor da quantidade de movimento de cada um deles. Para isso, você vai relacionar a massa, a velocidade e depois vocês descobrem qual que é a quantidade de movimento de cada um. Vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, eu olho lá em cima. Quais que são as massas que eu tenho? Uma possível massa, Então vamos lá. Eu olho a tabela de cima e vou preencher. Qual que seria a massa do avião? A massa do avião, ela é de 120 toneladas. A velocidade com que ele atinge em quilômetros por hora. Então, a velocidade seria de 1000 quilômetros por hora que um avião consegue atingir. Então, vamos lá. 1000 quilômetros por hora. Qual que seria a quantidade de movimento? Então, eu tenho que a quantidade de movimento é igual a minha massa vezes a minha velocidade. Com isso eu vou concluir que a quantidade de movimento, lembrando, 120 toneladas, massa é dada em quilogramas, então 120 mil quilogramas vezes quem? Vezes a minha velocidade, que é de 1000 quilômetros por hora. Só que nós estamos trabalhando em quilograma, unidade de medida. Então eu tenho que transformar 1000 quilômetros por hora em metros por segundo. Para fazer isso eu divido por 3,6. Logo eu tenho que 1000 dividido por 3,6 é igual a 277,77, ok? Então vamos lá, vezes 277,77. Logo eu tenho que a quantidade de movimento é igual a 33.333,33
e 3. Como é um número muito grande, eu passo ele para uma notação científica. Então eu tenho que minha quantidade do movimento é igual a 3 vezes 33 vezes 10 a sétima quilogramas metros por segundo. Então, pessoal, é isso aí. Essa é a quantidade de movimento e impulso. Agora é com vocês. Vamos seguir a proposta seguida no roteiro de estudo 3, fazer as atividades. Qualquer coisa, estamos aí para dar aquela forcinha na hora do exercício. Um forte abraço e até a próxima.